São importantes os indícios, são potentes os indícios, de que o novo ministro da Defesa seria José Múcio Monteiro. Sua trajetória política, para informar nossa audiência, começou na Arena, o partido da ditadura militar. Depois foi para o PDS e o PFL, ambos sucedâneos da Arena. Atualmente filiado ao PTB, mas sem atuação partidária, foi ministro de Relações Institucionais do governo Lula entre 2007 e 2009, até ser indicado para o Tribunal de Contas da União, do qual já está aposentado, e no qual teve uma posição considerada dúbia durante o golpe jurídico parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016. Sua indicação é vista por muitos analistas como uma opção do presidente eleito por uma política de apaziguamento com as Forças Armadas, uma indicação que teria o próprio acordo do generalato. Qual a avaliação de vocês a respeito dessa provável solução para o Ministério da Defesa? Com a palavra, Valério Arcari. Eu creio que nós podemos, com justiça, caracterizar que a indicação do José Múcio obedece a uma estratégia que é a de constituir um governo de frente ampla. Ela corresponde ao mesmo movimento de integração do MDB e do PSD, do Kassab, dentro do Ministério, e a tática de dividir o centrão para garantir a aprovação da PEC da transição, negociando com o Lira a sua reeleição, tentando isolar a fração bolsonarista na Câmara dos Deputados. Muito bem, mas ela é mais grave, Breno, porque nós temos um problema institucional no Brasil. Vou tentar ser o mais claro possível. O problema institucional é que o alto comando das Forças Armadas, nos últimos 4 anos, esteve diretamente associado ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade graves, variados, durante e depois da pandemia. Então, nós temos um modelo histórico, o modelo da transição da ditadura para o regime democrático eleitoral, no período dos anos 80, quando prevaleceu uma solução peculiar brasileira, que foi reconhecer ou aceitar a preservação de um tema tabu, né, um veto à discussão do que era a lei da anistia. E, portanto, as Forças Armadas nunca fizeram uma autocrítica dos 20 anos da ditadura. Esta conciliação, evidentemente, teve um custo dramático para a sociedade brasileira. Nós vamos repetir exatamente o mesmo modelo se ocorrer uma anistia para Bolsonaro. Ocorre que uma parcela das Forças Armadas se integrou ao governo Bolsonaro, era uma das alas do governo Bolsonaro, e uma parte dela, inclusive, se incorporou à corrente bolsonarista. E, portanto, estão sujeitos à investigação e ao julgamento e, eventualmente, a serem condenados. A premissa que sustenta a indicação do Zé Múcio, ela repousa na ideia de que um líder civil que prestou serviços à ditadura militar teria a confiança dos militares e permitiria uma solução de conciliação com o alto comando e a alta oficialidade das Forças Armadas, que é de extrema-direita, e alguns deles, inclusive, são bolsonaristas, ou seja, são neofascistas. Eu creio, portanto, que esse movimento, essa estratégia política está errada. No Brasil não pode haver anistia, senão estaremos durante 4 anos com uma espada de Damocles sobre as nossas cabeças. Uma espada de Damocles.
porque a impunidade dos crimes do bolsonarismo vai dar vida a uma extrema-direita perigosíssima. E, evidentemente, isso é inaceitável. Câmbio, Breno. Com a palavra, José Dirceu de Oliveira e Silva. Bem, primeiro, eu não vejo como é que nós podemos deduzir que há qualquer anistia ou conciliação, qualquer acordo com as Forças Armadas, né? Até porque isso é impossível pelo comportamento que ela ainda tem e teve esses 4 anos. Ela não teve nenhuma relação nem institucional na transição com o governo eleito, nem com a comissão de transição. A indicação do Zé Múcio realmente corresponde àquilo que é um fato. Vai ser um governo de frente ampla. Corresponde a isso. Como haverá um ou outro ministro nessa orientação do PSD, do MDB, certo? Ou mesmo de outros partidos. A pauta não está anunciada ainda, a agenda do ministro, né? E nem a política com relação às Forças Armadas, né? Evidentemente que a primeira exigência é que as Forças Armadas deixem de fazer política, de atuar politicamente, porque ela o fez esses últimos 4 anos, abertamente, sem... E os exemplos já são parte da história já do golpe parlamentar jurídico contra a Dilma, da Lava Jato, das decisões do veto ao habeas corpus ao Lula, e do apoio ao Bolsonaro e do bolsonarismo, e do pensamento bolsonarista que penetrou profundamente as Forças Armadas, ou foi forjado nas próprias escolas militares nesses últimos 34 anos. É preciso dar caráter civil ao Ministério da Defesa, aí está toda uma agenda. Né? É preciso refazer o Ministério da Defesa, é preciso não permitir, em hipótese alguma, a participação política das Forças Armadas, e é preciso discutir outras questões, né? O papel da BIM, que hoje está sob comando militar, o caráter do Gabinete de Segurança Institucional, e o próprio papel das Forças Armadas. Existe uma política de defesa nacional, né? Tem um livro branco, né? Que foi aprovado no Congresso Nacional. Nós precisamos voltar aos eixos do que foi aprovado, né? E repensar frente à nova realidade geopolítica. Talvez fosse o caso de abrir um debate público na sociedade sobre o papel das Forças Armadas nessa nova configuração geopolítica que o mundo está fazendo, né? E retomar o caminho, apesar do artigo 142 da Constituição, certo? Das Forças Armadas num Estado democrático de direito. Exatamente isso. Joana Salem com a palavra. Só uma questão mais. Claro. Eu considero o Zé Múcio mais do que qualificado para exercer o cargo pelos próprios antecedentes dele, pelos cargos que ele exerceu nos nossos governos, pela relação que ele sempre teve conosco, né? Pela posição política que ele adotou no processo sumário político de exceção que levou à condenação e à prisão do Lula. Bom, eu acredito que a escolha do José Múcio mostra que uma coisa que a gente já sabe, mas confirma, que a tática do bolsonarismo e do lulismo são táticas antagônicas. Enquanto o bolsonarismo, durante 4 anos, não governou e jogou sempre a sua política para receber aplauso exclusivo da sua própria tropa fascista, dos 10% radicalizados, que às vezes com uma margem maior, dependendo do momento econômico, aumentava a 20%, né? Bolsonaro, durante todo esse período, fez política dedicada a esse segmento minoritário da população brasileira que se identifica com seu projeto de poder. Já o Lula faz política para todos, né? Faz uma política para constranger o lado de lá ao cooptar quadros tipicamente de centro-direita ou de direita para o seu próprio governo.
e isso mostra que o lulismo está on, né? O lulismo voltou. A forma de articular e conciliar interesses antagônicos está de novo em ação, nesse caso também. Agora, a gente não pode perder de vista uma coisa muito importante, que, se não ficou claro até agora, tem que ficar. E quem fala muito bem sobre isso é o Piero Lerner, professor, pesquisador da UFSCar, que estuda Forças Armadas há 40 anos. O Piero Lerner diz o seguinte: as Forças Armadas no Brasil têm um projeto de poder. E esse projeto de poder está se constituindo, no mínimo, desde 2014, quando o Bolsonaro anunciou que seria candidato em 2018, e desde então as Forças Armadas permitiram que o Bolsonaro entrasse nos quartéis para fazer política, porque até então isso não tinha acontecido. Então, se as Forças Armadas têm um projeto de poder, qual vai ser o grau de controle e comando que o ministro da Defesa, qualquer que seja ele, vai ter sobre essas Forças Armadas? Nesse sentido, escolher uma pessoa da direita, com tradição ali, com uma trajetória que vem lá atrás da arena, né, é uma escolha que, no mínimo, provoca o bolsonarismo. Ele é uma escolha inquietante e incômoda para as esquerdas, que querem ver um governo com um ministro da Defesa, como disse o Valério, que puna exemplarmente os militares, quer ver uma solução Colômbia, né? O que a gente gostaria era uma solução Gustavo Petro. Troca 23 generais, troca os comandos das polícias e faz o que ele chamou de política de segurança humana, né? Seria bom se o Lula seguisse esse exemplo, mas a gente sabe que o Lula tem outra proposta de gerenciamento de conflitos, né? E a pergunta é como é que esse projeto de poder das Forças Armadas vai lidar com um governo que vai ser encabeçado por um civil e que vai tentar retomar o controle civil das Forças Armadas, mesmo que com essas políticas de conciliação. Será que as Forças Armadas vão deixar esse projeto de poder latente, recolher relativamente esse projeto para voltar depois, na próxima eleição? Ou quais são os veículos pelos quais esse projeto de poder continuará ativo, com um poder real de fato? Porque não é só as Forças Armadas. A gente está falando da Polícia Militar, as polícias militares. A gente está falando da Polícia Rodoviária Federal. Está falando da Polícia Federal, não inteira, mas parte da Polícia Federal, sim, está bolsonarizada, né? E das milícias, para não falar das milícias. Então, existem muitas forças armadas no Brasil, para além do Exército, das 3 forças, né? Outras forças em sentido geral, que estão bolsonarizadas. E a tarefa de superar esse problema, eu vejo como uma tarefa que exige uma política de confrontamento, não tem outro jeito.